Olá, meus irmãos, tudo bem? Deus abençoe todos vocês na paz e na graça do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos nós no nome de Cristo Jesus. Amém? Eu peço que você se inscreva no canal, ative o sino para que você receba todas as nossas mensagens. Quero que você deixe o seu joinha, deixe o seu hype no final do vídeo, torne-se membro do canal. Você tornando-se membro do canal, você vai fazer suas perguntas, aquilo que você quer saber. Talvez você tenha uma curiosidade de aprender algo. Então aqui no nosso canal nós abordamos vários tipos de assunto, seja político, religioso. Isso é um canal que eu tenho à parte. Esse canal não é especificamente um canal evangélico. Esse canal, eu tenho vários canais evangélicos que nós pregamos, oramos, orientamos apenas para falar do evangelho. Esse canal é como se eu fosse aqui um jornalista, um repórter, um orientador, né? É um trabalho nosso. Então, eu peço que você deixe aqui seus comentários, torne-se membro do canal. Você tornando membro do canal, você vai fazer suas perguntas, nós vamos lhe responder, como muitas pessoas têm feito nossas perguntas, mas a pergunta você vai fazer no vídeo lá no YouTube, tá? Lá no YouTube. Se você tem alguma dúvida, pergunte lá no YouTube, tá bom? Nesse vídeo é isso, tá? Você que nos acompanha em outra plataforma, pode perguntar em outra plataforma. Nós vamos falar sobre amor. Irmãos, eu sou obrigado a escutar qualquer pregador? Não. Eu sou obrigado a congregar em qualquer igreja? Não. Mesmo sendo uma pregação dentro da palavra de Deus. Tem pessoas que ela confunde igreja, que é o corpo de Cristo, com paredes. Tem pessoas que, pelo fato dela ir numa igreja, ela acha que ela já está salva, porque ela está agradando a Deus. Tem pessoas que ela acha, lógico, irmão, nós temos que congregar, mas não é a prioridade que Deus tem. A prioridade que Deus tem para nós é amor. A Bíblia diz que para tudo existe lei, menos para o amor. Porque o amor é um dom supremo. Então vamos começar essa palavra aqui por 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 até o 7. Diz assim: o amor é o dom supremo. O que é supremo? É o sobrenatural. O amor, irmão, não se resolve, não se resume em palavras. Ou eu disser, falar, eu te amo, não. O amor se resume em prática, em atitude. Então diz assim, versículo 1 diz assim: ainda que eu fale a línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como o símbolo que retine. E ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, versículo 2 de 1 Coríntios 13, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha a tamanha fé,
a ponto de transportar montes, serras, montanhas. Se não tiver amor, nada serei. O que é amor? Vamos lá, vamos continuar. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, benigno, o amor não arde em ciúmes. Você que é ciumento em excesso, tem nada a ver com Deus. Não, o amor é paciente, benigno, o amor não arde em ciúme. Não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses. Quem ama não se preocupa com seu próprio querer, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Se você não fala a verdade, irmãos, seja em qualquer área da vida, você está longe do amor. Se você tem medo de magoar alguém pela verdade, você está longe do amor. Versículo 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Escute bem. Vamos voltar para o versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver fé, nada disso serve. E ainda que eu distribua, versículo 3, todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, e não se conduz inconvenientemente. Não procura seus próprios quereres, seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça, não se regozija-se mas sim regozija-se com a verdade. A verdade tem que ser pregada, tem que ser dita, irmão. Quem ama não tira um tio da palavra de Deus. Agora vamos para 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele, por meio de Cristo. O amor, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Quem ama prova como Jesus provou. Agora vamos para Romanos capítulo 12, se eu não me engano. Romanos capítulo 12. Amém? Romanos capítulo 12. Romanos 12. Vamos lá. Então aqui nós falamos sobre tudo um pouco, irmãos. Tudo um pouco, para que nós não seja enganado. Romanos capítulo 12, acho que é 12, vamos ver aqui. Romanos capítulo 12, versículo 9. Vamos ver se é isso mesmo. Romanos 12, 9. Diz assim. Doze, 9. A virtude recomendadas. O amor seja sem hipocrisia. O que é hipocrisia? Fingimento, mentira. Hipocrisia é fingimento,
mentira, mostrar uma face que você não tem. O que é hipocrisia? Segundo a linguagem hebraica e grega, hipocrisia é quando se coloca uma máscara e se torna um ator teatral, que não é a sua origem, pessoa original. Então, o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Versículo 10 de Romanos 12. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. No zelo não sejais remisso. Ou seja, no zelo não sejais remisso. Remisso quer dizer preguiçoso, lento. Ou seja, no zelo, no amor, não seja preguiçoso, lento. Sede fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverante. Compartilhai as necessidades do santo, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoei. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento um para com os outros. Vamos lá. Agora vamos para tem muitas palavras. Cânticos, capítulo 8, versículo 7. Nem muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo. Desculpe, gente, é porque eu tô sem água aqui para beber, tá um pouco meio complicando um pouco a minha garganta. Nem muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferece todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Seria abominável alguém que oferece toda a riqueza em troca de amor. Amém? Em troca de amor. Olha a importância, o que é um amor. Vamos lá, tem mais. Eu congrego, sou de Deus. O diabo congrega mais do que você, meu irmão. Você sabia que o diabo está dentro da igreja 24 horas, não sai de lá para nada? Não estou dizendo que você não tem que congregar, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você congregar não quer dizer que você ama. Paulo diz que ainda que eu dou meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, é em vão. Colossenses capítulo 3, versículo 14. Acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito. Eu quero dizer para você que o amor, irmão, não é você deixar de repreender alguém. O amor não é você apontar, não é você não apontar um erro para corrigir alguém. Isso não é amor. O amor, o verdadeiro amor, fala a verdade, porque a Bíblia diz que a verdade ela liberta. O conhecimento liberta. Agora, 1 João, né? Nós já lemos isso aqui, né? Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 Coríntios 13, eu já li isso aqui, né? Assim permanece agora. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Assim permanece agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O maior deles é o amor. 1 Coríntios 13, 13. Amados, 1 João 4, 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Sobretudo, ame-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimo pecado. 1 Pedro 4, 8. O ódio provoca dissensão,
Mas o amor cobre todos os pecados. Provérbios 10, 12. Eu podia passar aqui a noite toda, a manhã toda, a madrugada toda, o dia todo falando disso. Falando do amor, disso não, dessa maravilha chamado amor. Então preste atenção. Eu sempre digo, amor, o amor me dá direito de ouvir qualquer pregador? Não. O amor me dá direito de cantar qualquer canção? Não. O amor me dá direito de eu parar de disciplinar, de exortar, de falar a verdade? Não. O que eu acho engraçado é a pessoa dizer assim, olha, igreja tal é de Deus. Você sabia que eu escuto pessoas dizer assim, a igreja é de Deus. Irmão, pelo amor de Deus, não é por aí. Não é porque uma igreja está falando de Deus que ela é de Deus. Quer ver a prova? Abra sua Bíblia em Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 9. Preste atenção. Apocalipse, capítulo 3, versículo 9. Diz assim. Apocalipse, capítulo 3, versículo 9. Diz assim. Diz assim. Disse Jesus, eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás. Você sabe o que é sinagoga? Eu vou te falar para você o que é sinagoga. Sinagoga, irmãos, é nada mais, nada menos do que lugar onde se reúnem os israelitas para exercício do seu culto. Então, sinagoga, escute bem o que Jesus falou. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, vou traduzir, eis que farei que alguns que são da igreja de Satanás, desses que a si mesmo se declara judeu, ou seja, daqueles que se declaram cristão e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então, sinagoga no dicionário quer dizer lugar onde se reúne os israelitas ou os crentes evangélicos ou aqueles que se diz ser cristão para exercício ou exercitar o seu culto. Então foi Jesus que falou isso. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga, da igreja de Satanás, desses que se declara judeu, desses que se declara cristão e não são, mas mentem, eis que farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre ela. Amém? O Senhor promete guardar aqueles que são verdadeiro filho dele, da grande tribulação que vai vir sobre a terra. Por isso que eu não acredito no arrebatamento antes da grande tribulação, mas isso deixa para outra hora. Então, irmão, não, a igreja é de Cristo. Difícil é você saber qual é a igreja de Cristo e qual é a sinagoga de Satanás. Gente, é muito fácil você saber se uma igreja ela é reinada por Cristo ou por Satanás, gente. É muito fácil você saber. É só você conhecer a Bíblia. É só você conhecer a palavra de Deus. Ah, não, olha, a Bíblia diz que nós temos que amar uns aos outros, verdade. Mas amar não é aceitar tudo que a pessoa fala. É igualzinho, né? Ah, eu estou cantando o hino, estou louvando a Deus. Será que você está louvando a Deus? Será que você está cantando um hino cristocêntrico ou um hino antipocêntrico? Será que você está fazendo declaração de amor a Cristo ou atribuindo esse amor a você mesmo? E aí? Então nós temos que entender, irmãos, que isso aí não é uma condenação. Eu não escuto qualquer pregador e orienta você a não escutar.
Esse tempo agora aí foi um pregador dizer que quem não dizima vai para o inferno. Se a Bíblia diz, se eu não me engano, lá em Coríntios, que a salvação não é por mérito de obra humana, mas sim pela obra de Cristo conquistada na cruz do Calvário e da ressurreição entre os mortos, irmão. O pregador foi ali, botou água na boca e cuspiu na boca do membro. Aí eu digo com um caba desse, não tem condição. Gente, uma coisa é você errar como ser humano. Uma coisa é você errar como ser humano. Outra coisa é você errar como um pregador da sinagoga de Satanás. Uma coisa é a Bíblia dizer lá em João que nós somos justos como Cristo. Mas nós somos justos porque nós somos justificados em Cristo. Outra coisa é eu dizer que eu estou igualmente a Cristo, que eu não sou inferior a Cristo, pelo amor de Deus, gente. Isso não é pregador de falha humana. Isso é pregador de pregadores da sinagoga de Satanás. Isso é pregação de anticristo. Ah, aliás, vou te falar para você uma coisa. O que é anticristos? Qualquer um de nós pode ser um anticristo. Desde que a gente prega o contrário da palavra de Deus. A Bíblia diz que já surgiram vários anticristos na terra. Só que são anticristos com A minúsculo. Né? Só falta as pessoas dizer que eu copiei isso dos outros. Como eu escuto todo dia. E toda hora. A Bíblia diz que existem vários anticristos. Com A maiúsculo. Qualquer pessoa que retorça a Bíblia, irmão, é um anticristo. Agora tem o principal. Tem o principal, que é aquele com A maiúsculo, que é aquele que vai vir para reinar sobre a terra. Então o amor, irmão, o que é amor, missionário? Amor é eu não desejar o mal ao próximo? Não. Isso não é amor. Amor é você ver alguém sofrendo na sarjeta e dividir aquela luta com seu próximo. Não adianta você dizer assim, eu amo porque eu não desejo mal a ninguém. Isso é uma mentira. Você está mentindo, isso não é amor. Isso é um sentimento. Aliás, tem pessoa que diz que o amor não é um sentimento, né? Lógico que é. Você sente. Ninguém não ama se não sentir. A verdade é essa. É ou não é? Então, o amor, não, eu amo fulano, mas sabe, eu deixei lá, cada um que se vire. Isso não é amor. Isso é um ódio, uma mentira disfarçada. Né? Como é que eu amo alguém se eu tenho condições de ajudar alguém e eu não ajudo? Isso é uma mentira, isso é um engano de Satanás. O amor, meus irmãos, o amor, a Bíblia diz, Jesus diz que aquele que nós temos que ajudar alguém sem se preocupar com o que nós vamos receber de volta. Porque Jesus disse que assim as pessoas mundanas agem. Empresta algo para alguém na intenção de receber o dobro ou o triplo. Jesus disse que aquele, se nós ama, nós temos que ajudar alguém sem estar preocupado em troca. Ou melhor, em volta. Por exemplo, o amor, irmãos, procura amenizar o peso do próximo. Se você é uma pessoa que diz que ama, mas não procura carregar o peso do irmão, não é carregar o problema do irmão, cada um resolve o seu problema, mas ajudar naquilo que for preciso. Você sabe o que eu acho interessante? A gente fala assim, ora por mim, vou orar por você. Qual é o sacrifício que você tem, irmão, para orar pelos outros? Qual é o sacrifício que você tem de todo dia amanhecer o dia e dizer, Deus, eu te agradeço? Que amor é esse? O amor prova, irmão, o amor mostra, não com palavras, mas com atitudes. Não é porque eu amo que você diz, eu vou escutar esse homem aqui, está pregando errado, mas eu vou escutar longe de mim. É muito fácil, irmão, você saber que um cara, ou que um pregador está errado, ou melhor, errou como ser humano. E é fácil você saber também que um pregador errou como falso profeta, como pregador da sinagoga de anticristo, irmão. Uma coisa é você errar como ser humano.
Outra coisa é você anular a morte de Cristo e viver. Tudo bem, você fala uma coisa uma vez. Não, peraí, eu errei, peraí. Mas você fazer um ministério sempre quebrando o princípio, tem uma coisa errada, irmão. Então não confunda. A igreja é de Cristo, não toque na igreja, é verdade. Mas difícil é saber qual é a igreja de Cristo, né? Porque a igreja de Cristo é cada um de nós, né? Aquela mulher chegou até Jesus, aquela, se eu não me engano, foi a samaritana e disse: Senhor, aonde devemos adorar o Senhor, a Deus? Em Jerusalém, no templo, no montes? Jesus disse: vai chegar o tempo que nem no templo, nem nos montes, nem em Jerusalém, mas sim em espírito e em verdade. Ah, não, eu vou congregar porque a Bíblia manda, é verdade. Você está certa? Mas eu pergunto para você, Jesus mandou mais você congregar ou você mais amar? Sabe por que você diz que congregar é necessário? É necessário, mas não é o principal. Você sabe por que você diz que nós temos que congregar, mas não se preocupa tanto com amor? É porque congregar não tem custo, não tem preço. Ou melhor, não tem renúncia quase. Agora, viver o amor, eu quero ver. Jesus veio ao mundo, não veio? Jesus veio ao mundo. Ele pregou o amor. Mas se ele não tivesse mostrado o amor na cruz, muitos iam dizer o quê? Não, peraí, mas que amor é esse? Quando trouxeram aquela mulher adúltera, Senhor, na lei de Moisés, nós temos que matar essa mulher, apedrejar essa mulher. Porque ela foi pega em adultério. Engraçado, só trouxeram a mulher, né? Não trouxeram o homem. A intenção dos fariseus, irmãos, não era matar aquela mulher. A intenção dos fariseus era condenar e acusar Jesus que pregava o amor. Se Jesus dissesse assim, então se na lei de Moisés tem que matar, então mate. Se Jesus falasse isso, o que os fariseus iam dizer? Ué, você não é o mestre, você não é o Messias? Você vai permitir matar essa mulher? Você prega tanto o amor, tanta a hospitalidade? Você não é o filho de Deus? Então era o propósito dos fariseus, era culpar Jesus, não era matar aquela mulher. Outra coisa que eu vou falar para vocês, irmãos, tome cuidado. Tome cuidado, não é porque o próprio Jesus disse, nem todos que dizem amém, amém, Senhor, Senhor, vai entrar no céu. Tome cuidado. Tem pessoas que dizem assim, ó, Deus é tudo para mim. Mentira. Um bocado é mentira. Porque se Deus fosse tudo para você, por exemplo, você dá credibilidade à pessoa que você confia ou é alguém que você não confia? Você só vai escutar alguém que você acredita nela. Por exemplo, eu fui e sou muito desacreditado até hoje. Como é que você sabe que você é desacreditado? É quando você começa a falar que alguém te corta e não deixa tu falar. Por quê? Alguém não deixa tu falar? Porque aquilo que você vai falar para ela não tem sentido. Então você é uma pessoa desacreditada. Por isso eu me baseio que Jesus não é muito acreditado pelas pessoas. Porque se o médico fala alguma coisa, o povo obedece. Se Jesus fala como sempre, as pessoas, a maioria não escuta. Você só dá credibilidade a quem você confia e acredita. É muito fácil você discernir, irmãos. É muito fácil você discernir quem está certo e quem está errado. Então escute. Satanás, irmão, a macumbaria, o espiritismo, infiltrou-se dentro da igreja de Cristo. Hoje, os mesmos costumes que tem lá na macumbaria, está em algumas igrejas, não é em todas, gente. Se eu dizer que é em todas, eu já estou sendo pregador da sinagoga de Satanás. Não é todas. Mas, gente, irmãos, eu digo para você, mais de 80% para 90% ou mais, Satanás se infiltrou dentro da igreja de Cristo. Através de pregação, através de tradução, de introdução, de explicação errada, através dos hinos, eu não chamo nem de louvor. Hoje não pode mais falar a verdade. Não pode mais falar a verdade porque diz que o pastor é severo. Não é isso, irmão.
As pessoas não conseguem mais conhecer a verdade, fazendo tudo errado. Você sabe o que aqui a Bíblia diz? Paulo falou, não sei se foi em Romanos. Paulo disse assim, olha, eu sei que o povo de Israel, o judeu, o povo judaico, tem um amor por Deus, tem um zelo por Deus, tem um carinho por Deus. Mas por eles não ter conhecimento, é que eles quebraram o princípio, saíram da sã doutrina e fizeram uma própria doutrina para eles a ponto de recusar o evangelho da sã doutrina. E a Bíblia também diz, ainda que venha um anjo do céu e pregue um evangelho que não seja o que Cristo pregou, seja ele anátema. Você sabe o que quer dizer anátema? Amaldiçoado. Ou seja, ainda que venha um anjo do céu, eu vou traduzir para vocês, ainda que Jesus venha do céu e pregue um evangelho, que Jesus também é um anjo com A maiúsculo, né? Ele pode se manifestar como anjo, como se manifestou, né? E pregar um evangelho que não seja o que ele pregou anteriormente, seja anátema, porque Jesus nunca vai fazer isso. A palavra de Deus nunca vai ser retorcida, irmão, por Deus. O homem está retorcendo. Aí o cara vai lá e diz assim, Jesus era rico, como disse um pastor uma certa ocasião. Jesus fazia uma cadeira, uma mesa, só no estalar do dedo. Poxa, isso é um herege, irmão. Esse homem não errou como humano, ele errou como herege. Ele pode até não ser um herege, né? Gente, é muito complicado. Então o que acontece, gente? Jesus é rico? Lógico. Ele era rico quando veio? Era. Mas lá em Filipenses 2, a Bíblia diz que ele se desfez da sua glória. Jesus tinha o poder na mão, mas ele não veio como rico. Até porque se ele viesse como rico, todo mundo tinha lhe abraçado. Todo mundo tinha lhe abraçado, todo mundo tinha venerado Jesus. Ele veio como pobre. Você quer ver como é que a gente vê que Jesus era rico? É nos milagres que ele fazia. Jesus é rico de cura, de milagre, de prosperidade, multiplicou pães e peixe. Curou enfermo. Jesus, ele veio com todo poder, mas ele não se manifestou esse poder para não chamar a atenção do povo. Porque se Jesus viesse como Deus, como rico, todo mundo ia receber, gente. Outra coisa que eu vou falar para vocês, aqueles fariseus, os fariseus que a Bíblia fala hoje, a Bíblia não fala dos fariseus, saduceus, os escribas. Escribas eram o que escrevia tudo o que acontecia, principalmente o que Jesus fazia. São os crentes de hoje. Escute, os fariseus daquele tempo não é os macumbeiros de hoje. É alguns pastores, bispos, apóstolos, padres, missionários de hoje. O problema hoje, irmão, não é com os espíritas. O problema hoje é com aqueles que se dizem ser pregadores do Evangelho de Cristo. Eu não sou obrigado a escutar qualquer pregador, irmão. Ah, não, se você não escutar o pastor tal, porque você não é de Deus, você não está mostrando amor. Não, irmão, isso não é amor. Você vai se fortalecer daquilo que você come, daquilo que você bebe. Ou seja, você vai praticar aquilo que você assiste. Tudo bem, você pode assistir um pregador uma vez, duas vezes, mas se você vê que está tudo fora da Bíblia, saia fora. Para finalizar, amor não é palavras. Quem já assistiu uma pregação minha que fala do saco de cimento? Inclusive esse amor tem que começar dentro da família, irmãos. Jesus diz, casa ou reino dividido não subsistirá. O que é casa dividida? É uma família dividida, que pensa diferente? Não, mas que age diferentemente. Que age diferentemente. Tem família que ninguém ajuda ninguém, ninguém acolhe a ninguém, ninguém ajuda a carregar peso de ninguém, e eu não creio nesse tipo de evangelho. Eu não creio nesse tipo de congregar, eu não creio nesse tipo de amor. Esse amor é um amor fingido, e a Bíblia diz que o amor fingido é hipocrisia. Hipocrisia quer dizer o quê? Uma máscara que os atores, desde aquele tempo, colocavam para mostrar uma dupla personalidade que
não era a realidade, não era eles. Então hoje nós podemos ver um amor que a pessoa diz, eu amo, mas na hora de provar, não prova. Na hora de carregar o fardo um dos outros, como Jesus ensinou, e os apóstolos continuaram ensinando, ninguém vê. Já viu aquela família que um fala assim, você vai lavar prato, você vai guardar prato, você vai varrer casa, você vai lavar banheiro, e os outros vão olhar para televisão, para celular e tudo mais? Isso é um amor de Satanás, um amor fingido. Não acredito nesse tipo de amor. Então, no nosso canal aqui, nós abordamos esse canal aqui, nós abordamos vários tipos de assunto que muitas pessoas têm sido enganadas e às vezes dá crédito a mensagens retorcidas. E a Bíblia diz que muitos são enganados e estão enganando a muitos. Muitos estão enganando não é porque quer, é porque já foram enganados. Às vezes a pessoa engana sem saber, porque já aprendeu errado. Cuidado quem você escuta. Cuidado com a sinagoga de Satanás. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entram no céu. Nem todos que pregam a palavra de Deus são verdadeiramente de Deus. Que eles podem pregar uma palavra e mostrar, ensinar para você outra coisa de maneira errada. E aí você pode se complicar.